o Quem Cala Consente, o podcast, e hoje eu quero terminar aquilo que prometi que te iria trazer. Atingimos uma nova fase para te trazer para um plano para viveres em pleno. Hoje vamos falar do poder das crenças e como podes virar isso a teu favor. O meu nome é Mário Portela, já tenho uma tesoura para cortar a linha de meta e tu queres cortar essa meta comigo? Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. Se estás numa fase crítica, se te sentes em desalento e precisas de orientação, não hesites em contactar-me e em marcar uma consulta. A tua saúde mental, física e energética não pode ficar para segundo plano e eu farei o meu melhor para juntos atingirmos resultados visíveis nesse teu percurso. Como eu estava a dizer, nós estamos a fazer uma viragem neste podcast. Essa viragem não é só temática, mas é também uma viragem que, para quem acompanha este podcast desde o seu início, irá finalmente ter ainda mais capacidade para ir mais longe, para conseguir de facto criar o seu plano para viver em pleno. Estou a referir-me aos workbooks que vão estar disponíveis para cada um dos episódios do Quem Cala Consente, que serão extremamente relevantes para tu utilizares. Gostava de te dizer que a melhor maneira de os utilizares será criar o teu journal, o teu diário, tal como eu sempre te aconselhei durante vários episódios. Mas para te auxiliar, tu irás ter workbooks perfeitamente preparados para tu poderes imprimir e também workbooks que estão direcionados a cada episódio, a cada temática, mas acima de tudo ao teu crescimento, acima de tudo para conseguires criar o dito plano para viveres em pleno. Também tematicamente atingimos uma etapa e essa etapa termina falando de crenças e é disso que eu te venho falar hoje. Ao longo da primeira parte deste podcast, em especial aqueles primeiros 10 episódios, batalhamos juntos, de uma forma às vezes até dura, contra crenças, contra todas aquelas coisas que se tornam dogmáticas na nossa cabeça, que nos dominam, que nos tornam fracos, que nos tornam apáticos e que, acima de tudo, nos impedem de dar passos. Falamos várias vezes sobre o poder das crenças, mas vemos isto sempre de uma forma negativa dentro da perspectiva das crenças que te toldam, das crenças que te pressionam, que te oprimem e que te impedem de dar passos. Hoje eu quero falar das crenças de uma maneira mais liberta. Vamos ter a perspectiva positiva das crenças a falar. O poder das crenças. O quadro mais poderoso que podemos usar para moldar a nossa perspectiva é aquilo que escolhemos acreditar sobre nós e sobre o nosso mundo. Ao longo dos anos, testemunhei muitas vezes como uma única crença pode significar a diferença entre funcionários normais de uma empresa ou os seus CEOs, ou o sucesso ou o fracasso de um atleta, ou, pior do que isso, a felicidade de cada um dos seres. As nossas crenças podem determinar o nosso nível de inteligência, o nosso nível de felicidade, o nosso nível de satisfação, o nosso nível de reconhecimento e a qualidade dos nossos relacionamentos, da nossa saúde e até do nosso sucesso. Aquilo em que acreditamos tem muitas vezes uma influência maior na nossa vida do que a verdade objetiva em si. Por exemplo, não importa na realidade se tu viajas para muito longe, se vais interminavelmente a caminhar, nunca vais cair do planeta em que estás. Mas durante milhares de anos, e ainda há meia dúzia de bacocos que acreditam que a Terra é plana e tem um fim.
E se assim fosse, poderias caminhar e um dia chegarias ao final e simplesmente cairias da ponta. Foi preciso um homem apenas disposto a ver as coisas de forma diferente para transformar a experiência que se tinha do planeta. Ele tinha uma crença e partilhou-a com todos. É certo que as crenças dele eram baseadas em estudos. Ainda assim, não passava de uma crença porque este homem não tinha forma de provar nada. Crenças são as janelas através das quais nós vemos o mundo. Se a tua janela da crença estiver tapada com negatividade, ideias como o mundo é um lugar perigoso ou não se pode confiar nas pessoas, tu verás que o mundo vai ser de facto perigoso e cheio de pessoas pouco confiáveis. Se substituís as crenças à tua janela de vida por outras crenças mais positivas, como o mundo é um lugar amigável por natureza, ou posso confiar sempre em mim, conseguirás, com estas perspectivas, viver num mundo mais amigável, onde tu podes fazer escolhas corretas sobre todos os aspectos da tua vida. As tuas crenças determinam as tuas decisões. A forma como te sentes, a forma como sentes as coisas, acabam por ser a forma como tu orientas a tua vida. Assim, tudo é controlado pela tua perspectiva de vida e as crenças que tu alimentas à janela do teu horizonte. É que, da mesma forma que um projetor de cinema projeta uma imagem no ecrã, também a tua percepção do mundo é uma manifestação dessas crenças, dessas perspectivas que tu tens na tua mente, projetadas no teu mundo. Se estás curioso em conhecer as tuas crenças, vê como te sentes em relação à tua própria vida. Ouve os podcasts anteriores, faz os workbooks que cada vez mais vão estar disponíveis para ti e verás como o poder das crenças é imenso e conhecerás as tuas próprias crenças, limitações e perspectivas da vida. Eu quero, com o Quem Cala Consente, que tu te sentes ao comando do teu navio, que tu te sintas poderoso, que tu te sintas feliz de uma forma excepcional, ou pelo menos numa melhor versão de ti. As 7 crenças-chave das pessoas de sucesso. Ao longo de muitos anos, ao longo de muitas experiências que fui tendo, ao longo de muitos estudos que fui fazendo, tive a oportunidade de trabalhar, de perceber, de contactar com muitas pessoas e até estudá-las na sua gênese. Desde que aprendi programação neurolinguística, eu percebi que a programação neurolinguística se baseia exclusivamente na tentativa de criar uma série de ferramentas para levar as pessoas ao sucesso. A programação neurolinguística pergunta-se muitas vezes se todos temos as mesmas capacidades, porque é que uns são de sucesso e outros nem tanto. Então, o que são pessoas de sucesso? Que crenças-chave têm estas pessoas? É que falamos aqui de indivíduos extraordinários, seja das artes, dos negócios, do desporto e assim sucessivamente. Assim decidi compilar aquilo que eu estudei, aquilo que eu vi acontecer, para tu perceberes quais são as crenças-chave das pessoas de sucesso, para que as possas integrar, adaptar e tornar tuas. Lembra-te, uma crença não é mais do que uma perspectiva, uma janela através da qual nós apreendemos o mundo. Quando escolheres ver um ponto de vista com mais recursos, poderás começar a registar as rupturas na tua vida, de imediato poderás começar a notá-las. Não importa se acreditas realmente na veracidade destas crenças-chave. Se fizeres o esforço de imaginar vivamente como seria a tua vida se acreditasses com força no que eu te vou trazer como crença-chave, já será um bom início, um bom processo de arranque para este plano, para tu viveres em pleno. A primeira crença é que tu és o especialista de ti mesmo.
Existe uma velha história sufi sobre um homem que procurava as suas chaves fora de casa, por baixo de uma lanterna que iluminava a porta da sua casa. Muitos dos vizinhos juntaram-se a ele na sua busca das chaves, até que um deles perguntou: onde é que tu perdeste as tuas chaves? E o homem respondeu: dentro de casa. Surpreendido, esse vizinho perguntou-lhe: então por que é que estás a procurar aqui fora? O homem respondeu-lhe: porque dentro de casa não tenho luz. A verdade é que ninguém te conhece como tu te conheces a ti mesmo. Mesmo que tenhas passado a vida inteira à procura de respostas fora de ti, quando começares a olhar para dentro, quando aceitares olhar para ti, respeitar-te, surgirão cada vez mais respostas perfeitas para as perguntas da tua vida, porque estarás a procurar no sítio certo, em ti. Não te esqueças, tu és o único especialista de ti mesmo. Outra crença que já abordamos em alguns episódios, que quis tantas vezes mostrar-te, é que tu não estás estragado, tu não estás partido, tu não estás fora de concerto. Na verdade, tu não precisas de ser consertado, tu não precisas de ser arranjado. No século XIX, o conceito de pessoas que estavam avariadas ganhou adeptos na comunidade de psiquiatras, de psicólogos, e muitas vezes tornou-se até um padrão estranho que alguns estavam a seguir na sua prática. No entanto, génios como Richard Bandler, ligado à programação neurolinguística, Martin Seligman, conseguiram trazer visões diferentes das coisas. Era o ramo emergente da psicologia positiva a nascer e baseava-se ali no pressuposto que, se quisermos produzir saúde mental, devemos estudar as pessoas que são saudáveis e não as que estão doentes. Aprendi durante o longo trabalho que fiz com pessoas de todos os tipos, de todas as origens, com todo o tipo de problemas, que todos os comportamentos disfuncionais tenham uma intenção positiva. Aliás, temos um episódio do podcast que te recorda isso ao pormenor. Por exemplo, se alguém tem medo de voar, poderá ser por uma série de razões, mas se assumirmos que a fobia tem uma intenção positiva, será fácil perceber que tudo se resume a um desejo de segurança. Assim, tudo tem de facto uma intenção positiva por trás. Quando o inconsciente descobre novas formas de te manter seguro, neste caso do exemplo, a resposta fóbica será desnecessária e lentamente o teu corpo, a tua mente, adaptar-se-á a uma nova realidade, a uma nova perspectiva, e aos poucos perceberás que essa fobia começa a desaparecer. É por isso que, através de técnicas de psicologia moderna, podemos curar atualmente fobias, podemos manipular o teu cérebro e entender porque é que elas existem. E tudo porque tu de facto não estás estragado, tu não precisas de conserto, tu precisas de entendimento, consciência. Outra crença-chave que eu quero que mantenhas em ti é que tu já possuis todos os recursos que tu precisas para atingir o sucesso. Não te falta nenhum. Ora, diz-me lá, sentes-te confiante para apertar os cordões do teu sapato? Então e que tal ir às compras? Ou respirar simplesmente? Se consegues perceber que tens confiança em ti para determinadas coisas, então é porque já dispões de uma reserva de autoconfiança intensa que só deves canalizar noutras direções. Alguma vez sentiste o amor no teu coração por um parente, por uma criança ou mesmo por um animal de estimação? Sim, então podes sentir mais amor pelo teu parceiro, pela tua família, por aqueles que tu queres manter perto de ti. Porque tu conheces o amor. O recurso já está lá, só não está a ser corretamente utilizado. A única diferença entre ti e alguém que já está a viver como um gênio do sucesso é a aprendizagem para aceder aos recursos pessoais nos momentos oportunos. E de facto, é para isso que este podcast tem servido, para te orientar a perceber, a aprender, a utilizar
os teus recursos naturais na direção dos teus objetivos, daquilo que tu pretendes da tua vida, em direção a uma vida mais satisfatória. E, na verdade, estarás a usar recursos que sempre tiveste. Outra crença importante é que tu podes alcançar o que tu quiseres se dividires a tarefa que tens em mãos em mini tarefas, em segmentos mais pequenos. Falamos disto quando falamos de objetivos. Tu, quando tens um objetivo, é suposto que crias submetas para atingir esse objetivo. Caso contrário, podes perder-te no teu caminho. Vou contar-te algo que é até caricato. Há alguns anos, um homem comeu um avião, verdade, um avião, ao longo de uma série de meses. Na verdade, o que ele fazia é que ele desmantelava-o em pedaços para o ir devorando. Não te estou de todo a recomendar que tentes tamanha parvoíce. Mas a verdade é que todas as competências podem ser aprendidas, todos os problemas podem ser resolvidos e todos os objetivos são válidos caso tu os queiras de facto para ti. E quando os tens, só tens que os desmontar em fragmentos suficientemente pequenos para os digerires, para os conseguires alcançar de forma simples, de forma rápida, de forma eficaz. Quando treinas o teu cérebro para olhar para tarefas gigantescas em termos de etapas simples e realizáveis, essas grandes tarefas tornam-se muito mais simples, muito mais possíveis. E sabes, tu já fazes isso naturalmente. Basta veres como o teu corpo se adapta rapidamente às necessidades respiratórias que tem nas várias alturas do dia. Só tens que o fazer agora de forma consciente. Em suma, se queres destruir o muro que está entre ti e o teu futuro, o melhor a fazer é destruir um tijolo de cada vez. Outra crença que é importante que tu mantenhas como real para ti é que se aquilo que estás a fazer não funciona, então faz outra coisa. No seu best-seller de gestão, que também é muito utilizado muitas vezes pelo coaching, Quem Mexeu no Meu Queijo, do autor Spencer Johnson, ele aponta a diferença entre ratos e homens. Quando os ratos descobrem que o que estão a fazer não funciona, tentam de imediato outra coisa. Quando os humanos descobrem que o que estão a fazer não funciona, simplesmente procuram um culpado para isso. E tu? Não preferes ser um ratito? Ouço muitas vezes pessoas encurraladas a dizerem: mas eu sempre fiz isto assim. Eu não sou assim, peço desculpa. A verdade é que aquilo que nos parece normal é fruto da nossa programação e não o nosso potencial. Se quiseres começar a produzir resultados diferentes na tua vida, precisarás sair da tua zona de conforto. Aliás, como eu costumo dizer constantemente em frases que coloco nas redes sociais, se quiseres resultados diferentes, tens que fazer as coisas de maneira diferente. Num outro podcast, falamos sobre uma outra crença que eu queria que te recordasses. O fracasso não existe. Tu nunca falhaste. Pensa assim, quando é que se falha? Quando decides parar de aprender. Essa é a única altura que se falha. Até então, todas as respostas que se obtêm são informações valiosas que podem ser usadas para indicar um novo caminho ou um caminho mais frutífero, eficaz e satisfatório. Sabes, na verdade, as pessoas bem-sucedidas percebem que o sucesso é o que acontece quando terminou a fase do fracasso. Logo, começa a perceber que tu não fracassas, aprendes uma forma de não repetir um erro. Já diz o multimilionário Richard Branson: aprendi mais com os meus fracassos do que com os meus sucessos. Assim, e como última crença para nós rematarmos esta fase antes de passarmos para uma nova etapa no Quem Cala Consente, eu quero que te recordes de: tu estás a criar o teu mundo agora. Tu estás a criar o teu futuro hoje.
Sabes, quando estou em consulta, muitas vezes, de forma direta ou indireta, tento perceber qual é o objetivo da pessoa que estou a atender. Na maioria das vezes, isto aplica-se a tudo, a qualquer tipo de queixa, porque os objetivos de cada um vai determinar o que é que elas querem para o seu futuro. Muitas vezes, até lhes pergunto, se continuares a fazer o que estás a fazer, vais conseguir aquilo que querias? E invariavelmente a resposta vai ser não. Então, como queres chegar lá? Tens que fazer diferente, tens que perceber que tu estás a criar o teu futuro agora. Uma das diferenças mais significativas que notei entre pessoas de sucesso e as que se esperneiam no seu próprio fracasso é o facto de olharem para o seu passado, para o seu presente, para poderem criar um futuro. Ao contrário daqueles que se sentem em fracasso, em que se atolam, se deixam inundar por excessos de passado, que nós sabemos ser uma depressão, ou total ausência de presente, que nós sabemos ser ansiedade. Falei-te de pessoas de sucesso e provavelmente pensaste para ti, pois, mas aí estás a falar das pessoas bem-sucedidas, como os grandes jogadores de futebol, ou os grandes conhecedores da vida, ou atores, pessoas célebres. Não, eu não estava a falar dessas pessoas de sucesso. Então, será que eu estaria a falar de multimilionários? Também não. O sucesso não se mede pelo dinheiro ou pela popularidade. O sucesso mede-se pela felicidade que se atinge, mede-se pela satisfação, mede-se pelo autocrescimento atingido por aquela pessoa. E dito isto, é para isso que este podcast foi construído, para que tu sejas uma pessoa de sucesso. Eu espero que a tua ideia não seja comer um avião, mas se o for, já não serias a primeira pessoa a consegui-lo. Por isso, aquilo que te peço, agora que rematamos mais uma etapa do podcast, é que confies, que saltes, que estejas preparado. E se for preciso, conta comigo, que eu dou-te a mão. E é isso mesmo, a resposta está sempre em ti e nas crenças que tu tens. Utiliza o poder da crença a teu favor. Ouve de novo este podcast, ouve de novo todos os podcasts anteriores. Aliás, eu vou-te propor que o faças aos poucos, que revisites cada um dos episódios, porque agora tens os workbooks para utilizar, para te desenvolver ainda mais, para tu atingires um plano, para viveres em pleno. Se ouviste até aqui, é porque te recusas a ficar um zombie. Se ouviste até aqui, é porque te recusas a desistir de ti mesmo. Senão, já te tinhas juntado aos desistentes dessa vida, que ficaram ali algures pelo episódio 8 ou pelo episódio 20. E é por aí estares que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Se te interessam estes assuntos, podes e deves agradecer-me com uma partilha. Junta toda esta informação e dá também aos teus amigos que sabes que precisam. E claro, se quiseres auxílio, se te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas, diz-me de ti, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.